Às vezes, o sangue que corre nas veias não é garantia de lealdade, mas sim um contrato de silêncio que, quando quebrado, revela abismos de egoísmo. Esta é uma história sobre o retorno ao lar que se tornou um resgate, sobre uma mulher que dedicou a vida aos filhos apenas para ser descartada como um móvel velho, e sobre um filho que descobriu que a justiça, para ser plena, precisa ser meticulosamente executada. Prepare-se para um mergulho nas profundezas de uma traição familiar, onde o perdão não é uma opção e o acerto de contas é a única saída possível. Antes de começarmos essa história incrível, não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e contar pra gente nos comentários de onde você está ouvindo essa história. O ar de Atibaia sempre teve um cheiro específico para mim, uma mistura de terra úmida, flores de estufa e aquele frescor de quem está subindo a serra. Mas naquele dia, enquanto eu dirigia pela rodovia Fernão Dias, o ar parecia pesado, carregado de uma ansiedade que eu não conseguia explicar. Eu vinha de longe, depois de meses de trabalho exaustivo, com o único propósito de celebrar os 70 anos da mulher que me deu tudo. Imaginei o sorriso de Dona Araci, o cheiro do bolo de fubá que ela sempre fazia e a algazarra que Leandro, meu irmão mais novo, certamente estaria organizando. Pelo menos, era isso que eu esperava. Eu tinha enviado dinheiro extra nos últimos 3 meses para que ele preparasse uma festa digna. Leandro sempre foi o menino de ouro, aquele que ficou na cidade cuidando dos negócios da família, enquanto eu buscava a vida na capital. Estacionei o carro diante do portão de ferro da casa onde cresci. O jardim, que mamãe cuidava com tanto zelo, parecia estranhamente descuidado. Algumas samambaias estavam secas, e o mato começava a tomar conta das fendas na calçada. Um calafrio percorreu minha espinha enquanto eu girava a chave na fechadura. O som do metal rangendo ecoou pela rua silenciosa do Jardim dos Pinheiros. Mãe? Leandro? Chamei, mas apenas o eco da minha própria voz me respondeu. A sala estava mergulhada em uma penumbra cinzenta. As cortinas de linho que ela tanto amava estavam fechadas, bloqueando o sol forte das 2 da tarde. O cheiro não era de bolo, nem de café fresco. Era um cheiro de casa fechada, de abandono, de poeira assentada sobre as memórias. Caminhei até a cozinha, o coração batendo contra as costelas como um pássaro enjaulado. Sobre a mesa de fórmica branca, onde passamos tantas manhãs discutindo o futuro, não havia toalha rendada. Havia apenas um papel dobrado, um pedaço de caderno arrancado às pressas. Reconheci a letra garranchosa. De Leandro imediatamente. Meus dedos tremeram ao desdobrar o bilhete. Deixei a mamãe em um asilo. Tirei alguns dias de férias, você entende? A situação estava pesada aqui. Volto daqui a 1 semana. Leandro. O impacto daquelas palavras foi físico. Senti uma náusea súbita. Como ele pôde? Como ele teve a coragem de trancá-la em um lugar estranho, justamente na semana do seu aniversário, enquanto ele viajava para algum lugar com o dinheiro que eu mandei para a festa? Não perdi tempo. Saí da casa batendo a porta, o ódio borbulhando no meu estômago como veneno. Dirigi pelas ruas de Atibaia sem ver a beleza das montanhas ao redor. Eu só conseguia pensar nela, sozinha, cercada por estranhos, sentindo-se descartada por aquele que deveria protegê-la. O endereço que Leandro rabiscou no verso do papel levava a uma clínica nos arredores da cidade, um lugar chamado Recanto da Paz, que de paz só tinha o nome no letreiro descascado. O prédio era cinza, com muros altos e um portão de alumínio que parecia uma barreira intransponível entre a vida e o esquecimento. Ao entrar, o cheiro de desinfetante barato e sopa rala me atingiu em cheio. Era um ambiente estéril, frio, onde o tempo parecia ter parado por falta de vontade de continuar. A recepcionista, uma mulher com olheiras profundas e um crachá, torto onde se lia Fátima, mal levantou os olhos do celular quando cheguei. Quero ver Araci Medeiros, eu disse, minha voz saindo mais ríspida do que eu pretendia. Ela apontou para um corredor longo, ladeado por portas de madeira compensada. Quarto 12. O horário de visitas está quase acabando, murmurou ela, indiferente ao meu desespero. Caminhei pelo corredor, ouvindo o som dos meus próprios sapatos no chão de linóleo. Vi idosos sentados em cadeiras de plástico, alguns olhando para o nada,
outros balbuciando palavras sem nexo. O medo de encontrar minha mãe naquele estado era paralisante. Quando cheguei ao quarto 12, parei por um segundo, respirando fundo para controlar o tremor nas mãos. Empurrei a porta suavemente. Ela estava lá, sentada em uma poltrona desconfortável, ao lado de uma janela pequena que dava para um muro de tijolos aparentes. Dona Araci parecia menor do que eu me lembrava. Sua pele, sempre tão viçosa, parecia papel de seda amassado. Seus cabelos brancos, que ela sempre prendia em um coque elegante, estavam ralos e mal penteados. "Mãe?" sussurrei. Ela se virou lentamente. Por um momento, não houve reconhecimento nos seus olhos e meu coração se despedaçou. Mas então, uma centelha de luz voltou ao seu olhar. "Murilo, meu filho." A voz dela saiu fraca, uma sombra da voz firme que costumava me dar conselhos. Aproximei-me e me ajoelhei aos seus pés, pegando suas mãos frias nas minhas. "Eu vim te buscar, mãe. O que aconteceu? Por que o Leandro fez isso?" Ela soltou um suspiro longo, um som que carregava o peso de meses de silêncio forçado. Lágrimas começaram a trilhar os sulcos de seu rosto. "Ele disse que eu estava dando muito trabalho, Murilo, que precisava descansar. Ele trouxe umas pessoas em casa, pessoas que eu nunca vi. Eles assinaram papéis. Eu não entendi direito. Senti o sangue ferver. Leandro não apenas a abandonou, ele estava tramando algo." "Que papéis, mãe? O que ele fez com a casa?" Ela apertou minha mão com uma força surpreendente, seus olhos agora fixos nos meus com uma urgência assustadora. "Há coisas que o Leandro não te contou, Murilo. Coisas sobre o seu pai, sobre as dívidas que ele criou no nome da nossa pequena padaria, e sobre o que ele pretende fazer com o terreno onde você nasceu." Sentei-me na beira da cama estreita, o mundo ao meu redor girando enquanto ela começava a desfiar uma teia de mentiras e traições que Leandro vinha tecendo há anos. Ele não estava apenas cansado, ele estava limpando o caminho para se livrar dela e ficar com tudo o que meu pai construiu com suor e sangue. "Ele acha que eu sou uma velha sem memória", Araci continuou, sua voz ganhando uma nova nota de determinação. "Mas eu guardei cada comprovante, cada conversa que ouvi dele com aqueles corretores imobiliários. Está tudo escondido, Murilo, naquele fundo falso do armário de ferramentas que só você e seu pai sabiam abrir." Olhei para ela e vi que, embora o corpo estivesse frágil, o espírito de Dona Araci era inquebrável. Eu não ia apenas tirá-la dali. Eu ia garantir que o retorno de Leandro, daqui a 6 dias, fosse o início do seu maior pesadelo. Ele queria férias, pois eu daria a ele o descanso eterno de sua arrogância e ganância. O plano começou a se formar na minha mente ali mesmo, naquele quarto frio. Leandro voltaria para uma casa vazia, mas não da forma que ele imaginava. Passei as horas seguintes ouvindo os detalhes da podridão do meu próprio irmão. Descobri que Leandro vinha desviando o dinheiro que eu enviava para tratamentos médicos dela para pagar dívidas de jogo em cassinos clandestinos na região de Bragança. Ele a humilhava, dizendo que ela era um fardo, enquanto posava de filho dedicado nas redes sociais. A cada palavra dela, o Murilo pacífico e compreensivo morria, dando lugar a alguém que Leandro não reconheceria. Eu ia usar os próximos 6 dias para desmontar a vida dele, peça por peça, exatamente como ele fez com a dignidade da nossa mãe. Saí do asilo com uma promessa silenciosa. Em menos de uma semana, a justiça de Atibaia teria um novo nome, e Leandro aprenderia que o silêncio da nossa mãe não era esquecimento, era apenas a calmaria antes da tempestade. O sol de Atibaia começava a se pôr atrás da Pedra Grande, pintando o céu com tons de um laranja quase violento, quando finalmente assinei a papelada para tirar minha mãe daquele lugar. A tal Fátima, na recepção, mal olhou para os lados enquanto eu devolvia o cartão de acesso. Para ela, Dona Araci era apenas mais um número em uma planilha de custos, um corpo ocupando um leito. Para mim, cada segundo que passei naquele corredor de linóleo encerado era como um soco no estômago. Ajudei minha mãe a entrar no carro, sentindo o quanto ela estava leve, quase etérea, como se a negligência de Leandro estivesse literalmente consumindo a existência dela. O silêncio no trajeto de volta para o Jardim dos Pinheiros era denso,
quebrado apenas pelo som dos pneus no asfalto irregular e pelo suspiro aliviado que ela soltou quando avistou os muros da nossa casa. Ele não vai gostar de nos ver aqui, Murilo, sussurrou ela, as mãos trêmulas repousando sobre o colo. O Leandro, ele mudou muito. O dinheiro subiu a cabeça e as dívidas o transformaram em alguém que eu não reconheço mais. Ele tem um temperamento explosivo agora, como se o mundo devesse algo a ele. Ele não tem que gostar de nada, mãe, respondi, apertando o volante com tanta força que os nós dos meus dedos ficaram brancos. Esta casa ainda é sua. A padaria ainda é por direito sua e do espólio do papai. Ele é quem vai ter que explicar para onde foi cada centavo que eu mandei. Ao chegarmos, a primeira coisa que fiz foi trocar todas as fechaduras. Eu já tinha passado em uma ferragem no centro antes de buscá-la. O som da furadeira ecoando pela sala vazia era o primeiro passo da minha retomada. Enquanto eu trabalhava, o cheiro de metal quente e serragem preenchia o ambiente, sobrepondo-se ao odor de mofo que a casa exalava. Dona Araci sentou-se na sua poltrona de sempre, mas seus olhos não saíam da porta que levava ao quintal, onde ficava a pequena oficina que meu pai mantinha para consertar coisas da padaria. Era lá que a verdade estava escondida. Assim que terminei com as trancas, fui para o fundo da casa. O quintal estava tomado pelo mato, e o som das cigarras era ensurdecedor, um coro estridente que parecia rir do estado de abandono do nosso lar. A oficina cheirava a graxa velha, ferrugem e WD-40. Era um lugar parado no tempo. Caminhei até o armário de ferramentas, uma estrutura pesada de aço que meu pai havia chumbado na parede décadas atrás. Desloquei a gaveta de chaves inglesas e, com a ponta de uma fenda, pressione o ponto exato no fundo falso, conforme minha mãe havia descrito. O painel de madeira compensada cedeu com um estalo seco. Lá dentro, envolta em um plástico bolha para proteger da umidade, havia uma pasta de couro desgastada. Ao abri-la, senti o sangue gelar. Não eram apenas comprovantes de depósitos. Havia contratos de venda da padaria, Pão de Ouro, nossa herança, já assinados por Leandro com uma firma de corretores de São Paulo que planejava demolir tudo para construir um condomínio de luxo. Mas o pior estava no fundo. Documentos de empréstimos com agiotas locais, garantidos pela escritura da casa onde estávamos. Leandro não estava apenas sendo negligente. Ele estava leiloando a vida da nossa mãe para sustentar um vício em apostas e um padrão de vida que nunca tivemos. Ele vendeu a alma, Murilo, disse minha mãe, que apareceu na porta da oficina, apoiada em sua bengala de madeira. Eu ouvi ele falando ao telefone com um tal de Cabelo, um homem de voz grossa que veio cobrar o dinheiro na semana passada. Foi por isso que ele me levou para o asilo. Ele tinha medo que eu contasse a você quando chegasse para o meu aniversário. Ele achou que, me dopando com aqueles remédios da clínica, eu esqueceria de tudo. Senti uma onda de fúria tão lúcida que meus pensamentos se tornaram afiados como navalhas. Leandro estava em algum resort em Ubatuba, gastando o dinheiro que eu suei para ganhar na capital, enquanto os agiotas rondavam nossa mãe. Ele tinha exatamente 6 dias antes de voltar e esperar encontrar a casa vazia e a mãe segura no asilo. Mas o cenário que ele reencontraria seria muito diferente. Peguei o celular e liguei para o Dr. Otávio, um antigo amigo de infância que agora era um dos advogados mais respeitados da região. Expliquei a situação em detalhes, enquanto caminhava de um lado para o outro na oficina, chutando latas vazias de tinta. Murilo, isso é grave. Se as assinaturas nos contratos de venda forem falsificadas ou obtidas sob coação, podemos anular tudo, disse Otávio, sua voz firme trazendo um pouco de racionalidade ao meu caos interno. Mas sobre os agiotas, isso é outra história. Você precisa de provas de que ele usou o nome da sua mãe de forma fraudulenta. Eu tenho as provas, Otávio. Ele foi descuidado. Ele deixou os recibos das transferências bancárias originais misturados com as dívidas de jogo. Vou te enviar fotos de tudo agora mesmo pelo aplicativo. Passei o resto daquela noite limpando a casa. Cada objeto que eu polia, cada prato que eu lavava, era um ato de resistência. Dona Araci, animada pela minha presença, insistiu em cozinhar. O aroma de alho frito e arroz fresco começou a expulsar a tristeza das paredes. Jantamos em silêncio,
Mas não era um silêncio de medo. Era o silêncio de um exército se preparando para a batalha. Eu olhava para ela e via a mulher forte que me criou, não a sombra que encontrei no asilo. Nos dias seguintes, agi nas sombras. Visitei a padaria e conversei com o Sr. Os Benedito, o padeiro que trabalhava conosco há 30 anos e que tinha sido demitido por Leandro sem nenhum direito. O homem chorou ao me ver. Contei a ele que o plano de Leandro não ia prosperar. Também fui ao banco, usando uma procuração antiga que minha mãe nunca revogou, e descobri que Leandro tinha tentado limpar a poupança dela, mas o gerente, desconfiado, havia bloqueado a conta temporariamente por suspeita de fraude. Leandro não sabia disso ainda, pois estava ocupado demais ostentando em praias distantes. O 5º dia chegou. A tensão em Atibaia parecia aumentar. O clima estava abafado, prenunciando uma tempestade de verão daquelas que derrubam árvores. Eu já tinha movido os móveis mais caros para um depósito seguro e retirado todos os pertences de valor sentimental da casa. Para quem olhasse de fora, a casa parecia estar sendo preparada para uma mudança, mas para quem conhecesse os detalhes, era uma armadilha meticulosa. Leandro mandou uma mensagem curta naquela noite. Tive uns imprevistos. Chego amanhã cedo para te buscar e irmos visitar a velha. Esteja pronto. Sorri ao ler aquilo. O cinismo dele era sua maior fraqueza. Ele achava que eu ainda era o irmão ingênuo que acreditava em todas as suas desculpas sobre crise econômica e dificuldades da padaria. Eu não respondi. Deixei que ele saboreasse suas últimas horas de liberdade e arrogância. Eu estava sentado na varanda, observando os relâmpagos cortarem o céu sobre a serra, com a pasta de couro ao meu lado. Amanhã a máscara do filho do ano cairia diante de toda a cidade, e Leandro descobriria que a vingança é um prato que se serve com a frieza de quem não tem mais nada a perder, exceto a honra da própria mãe. Amanhã em Atibaia amanheceu com aquele céu leitoso, típico de quando a umidade da represa sobe e abraça a cidade. O cheiro de terra molhada da chuva da madrugada ainda pairava no ar, misturando-se ao aroma do café coado que Dona Araci fazia questão de preparar. Ver minha mãe na cozinha, mesmo com seus movimentos lentos e a mão levemente trêmula ao segurar o bule de Ágata, era a visão que me mantinha calmo. Mas por dentro, eu era um mecanismo de relógio pronto para disparar. Cada batida do ponteiro era um passo a menos para o retorno de Leandro. Eu havia passado a noite em claro, revisando cada documento daquela pasta de couro e conversando em voz baixa com o Dr. Otávio. A armadilha estava pronta. O menino de ouro se não fazia ideia de que o seu castelo de cartas estava prestes a ser atingido por um furacão. Por volta das 9 da manhã, o som de um motor potente ecoou pela rua tranquila. Era o Honda Civic prata de Leandro, um carro que ele certamente não poderia pagar com o rendimento minguado da padaria, mas que exibia com orgulho pelas ruas do centro. Ouvi o som dos pneus esmagando as pedrinhas na entrada da garagem e o bater seco da porta do carro. Ele entrou na casa sem bater, com a arrogância de quem se sentia o dono do mundo. Estava bronzeado, vestindo uma camisa de linho cara e óculos escuros de marca. Exalava um perfume importado enjoativo, que parecia uma tentativa desesperada de mascarar o cheiro da própria podridão. "E aí, Murilo?" disse ele, com uma animação forçada, jogando as chaves sobre a mesa da cozinha sem nem olhar para os lados. Cheguei. O trânsito na descida da serra estava um inferno, mas valeu a pena. Precisava desse descanso, cara. Você não tem noção do estresse que é cuidar de tudo. Sozinho por aqui. Vamos logo buscar a velha. Quero resolver isso logo porque tenho uma reunião com os investidores à tarde. Eu estava sentado na cabeceira da mesa, as mãos entrelaçadas, observando-o. Dona Araci estava de costas, mexendo algo no fogão, em silêncio absoluto. Leandro ainda não tinha notado a presença dela, ou talvez o seu ego fosse tão grande que ele nem sequer considerou a possibilidade de ela estar ali. "Senta aí. Leandro, toma um café", eu disse, minha voz saindo num tom baixo e perigosamente controlado. "Não tenho tempo para café, Murilo. Vamos logo. O Recanto da Paz fecha para visitas cedo hoje, e eu..." Ele parou de falar bruscamente. Dona Araci se virou devagar. Seus olhos, antes nublados pela tristeza,
agora estavam fixos no filho caçula com uma clareza cortante. O rosto de Leandro empalideceu instantaneamente. Ele deu um passo para trás, esbarrando na cadeira. O bronzeado parecia ter sido drenado de sua pele, deixando um tom cinzento de puro pavor. Mãe, o que a senhora está fazendo aqui? Murilo, você é louco? Eu disse que ela precisava de cuidados médicos profissionais. Você não pode simplesmente tirá-la de lá sem autorização. Ele tentou recuperar a postura, mas a voz falhou no final da frase. A única autorização que eu precisei foi a dela. Leandro, respondi, levantando-me lentamente e colocando a pasta de couro sobre a mesa, entre nós dois. E a assinatura do Dr. Otávio, que você conhece muito bem. Engraçado você falar em cuidados profissionais. Os únicos profissionais que se interessaram por ela nos últimos meses foram os corretores que você trouxe aqui para avaliar o terreno, não foi? E aqueles homens? Como é o nome daquele seu amigo mesmo? O tal do Cabelo? O silêncio que se seguiu foi tão pesado que dava para ouvir o zumbido da geladeira antiga no canto da cozinha. Leandro olhou para a pasta, depois para mim, e por um segundo vi o brilho de ódio nos seus olhos. Ele tentou a cartada do vitimismo, a mesma que usou a vida toda para conseguir o que queria. Você não entende nada, Murilo. Você fica aí na capital, mandando dinheiro e achando que resolve tudo. Eu estou aqui, na lama. Padaria está afundando. As dívidas do papai eram maiores do que você pensa. Eu fiz o que precisei fazer para salvar o patrimônio. Colocar a mãe lá foi para o bem dela. Ela estava começando a esquecer as coisas. Estava ficando perigosa. Mentira. A voz de Dona Araci cortou o ar como uma chibata. Ela não gritou, mas a firmeza em suas palavras fez Leandro se calar na hora. Eu nunca esqueci de nada, Leandro. Eu não esqueci o dia em que você me fez assinar aqueles papéis dizendo que eram para a renovação do alvará da vigilância sanitária. Eu não esqueci quando você gritou comigo porque eu não queria te dar as joias que sua avó me deixou. Eu vi você pegando o dinheiro que o seu irmão mandava para os meus remédios e colocando no bolso antes de sair para Bragança. Eu vi tudo. Leandro começou a rir, uma risada nervosa e estridente que não chegava aos olhos. E quem vai acreditar em você? Uma velha de 70 anos que mal consegue parar em pé? Eu tenho os documentos. Eu sou o administrador legal da Pão de Ouro. Era Leandro, eu disse, abrindo a pasta e espalhando os papéis sobre a mesa. Ontem à tarde, o Dr. Otávio entrou com uma liminar de urgência. Dado o seu histórico de depósitos em sites de apostas e os pagamentos feitos a agiotas com o CNPJ da família, o juiz suspendeu seus poderes de administração. Mas isso é o de menos. O que realmente vai te interessar é que eu fiz uma visita ao 1º Distrito Policial de Atibaia. Abandono de incapaz, fraude financeira e maus tratos. Leandro avançou na minha direção, o rosto transformado por uma máscara de fúria. Ele tentou agarrar a pasta, mas eu fui mais rápido e segurei seu braço com uma força que eu nem sabia que possuía. A adrenalina corria pelas minhas veias, transformando o cansaço em uma energia fria. Você acha que venceu? Ele sibilou, o rosto a centímetros do meu. Você não sabe com quem eu me envolvi. Se eu não pagar o que devo, esses caras vêm atrás da casa. Eles vêm atrás de você. Deixa que eles venham, Leandro, porque quando eles chegarem não vai ter mais nada no seu nome para eles tomarem. Eu já quitei a dívida com o Cabelo. Menti apenas para ver a reação dele, sabendo que Otávio já estava cuidando da parte legal da extorsão. Usei o dinheiro que você guardou naquela conta secreta que o gerente do banco me ajudou a rastrear. Aquela que você achou que eu nunca descobriria. O choque no rosto dele foi o meu primeiro grande prêmio. Ele cambaleou para trás, as pernas batendo na mesa. Toda a arrogância, o perfume caro, o carro prata, tudo parecia ter derretido. Ele era apenas um homem pequeno, acuado por suas próprias mentiras. Dona Araci caminhou até ele e, por um momento, achei que ela fosse abraçá-lo, mas ela apenas colocou a mão no ombro dele e disse, com uma tristeza infinita, eu te perdoaria por perder o dinheiro, meu filho, mas eu nunca vou te perdoar por ter tentado tirar a minha dignidade para pagar suas apostas. Saia desta casa agora. Suas malas já estão na varanda.
Leandro olhou para nós dois, percebendo que não havia mais espaço para suas manipulações. Ele pegou as chaves do carro e saiu batendo a porta, o som ecoando como um tiro final naquela relação. Pela janela, observei ele arrancar com o Civic, os pneus cantando no asfalto, mas ele não iria longe. O Dr. Otávio estava esperando por ele no final da avenida, acompanhado por 2 viaturas que eu havia solicitado para garantir que ele prestasse depoimento sobre a venda irregular da padaria. Sentei-me novamente à mesa, sentindo um peso enorme sair dos meus ombros, mas um vazio estranho no peito. A vingança estava em curso, e o primeiro golpe tinha sido certeiro. Mas a história ainda não tinha acabado. Havia pontas soltas, e Leandro, quando acuado, era como um animal ferido, imprevisível e perigoso. Olhei para minha mãe, que agora chorava silenciosamente enquanto limpava a mesa do café. "Acabou, mãe?" perguntei, buscando nela uma resposta que eu mesmo não tinha. "Não, Murilo", ela respondeu, olhando para a porta por onde o filho tinha acabado de sair. "Para o Leandro, o pesadelo está apenas começando, e para nós, a reconstrução vai ser longa." A chuva que ameaçava cair finalmente desabou sobre Atibaia, transformando as ruas em espelhos escuros que refletiam as luzes avermelhadas das viaturas. Eu estava parado sob o beiral da varanda, observando a água escorrer pelas calhas entupidas, um som rítmico e constante que abafava o barulho do motor do carro de Leandro, sumindo na distância. O investigador Rocha, um homem de poucas palavras e olhar cansado, encostou o seu carro descaracterizado logo após a curva onde Leandro foi abordado. Ele me deu um aceno discreto com a cabeça. O cerco havia se fechado. Leandro não seria preso imediatamente por todas as acusações, mas a humilhação de ser conduzido à delegacia diante dos vizinhos e ter o carro apreendido por irregularidades na documentação que eu mesmo havia denunciado era apenas o aperitivo da sua queda. Voltei para dentro e encontrei minha mãe sentada à mesa da cozinha, segurando uma xícara de chá de erva doce. O vapor subia em espirais delicadas, iluminado pela luz amarelada do lustre de cristal que meu pai comprou no final dos anos 80. O silêncio da casa não era mais opressor. Era um silêncio de faxina, de algo que foi limpo à força. Sentei-me ao lado dela e senti o cheiro de sabão de coco e lustramóveis que eu havia usado o dia todo. Minhas mãos estavam ásperas, mas minha mente estava mais nítida do que nunca. "O Dr. Nairo Otávio ligou", eu disse, quebrando o silêncio. "Ele conseguiu bloquear a venda do terreno da padaria. A empresa de São Paulo retirou a oferta assim que soube da investigação de fraude. Eles não querem o nome deles envolvido em escândalo de herança. Leandro está sozinho nessa agora, mãe. Sem o dinheiro da venda e com as dívidas de jogo batendo na porta." Dona Araci deu um pequeno gole no chá. Seus olhos encontraram os meus, e vi neles uma mistura de alívio e uma dor que nenhuma vingança poderia curar totalmente. A dor de ver um filho se perder na própria ganância. "Ele sempre foi inquieto, Murilo", sussurrou ela, a voz um pouco mais firme agora. "Desde pequeno ele queria o caminho mais curto. Eu achei que, com o tempo, ele aprenderia o valor do suor, como você aprendeu, mas ele só aprendeu a usar as pessoas, inclusive a mim. Nos dias que se seguiram, a reconstrução da nossa dignidade foi quase ritualística. Fomos até a padaria Pão de Ouro. O letreiro de madeira estava desbotado pelo sol e pela chuva, e as vitrines estavam cobertas por uma camada espessa de poeira e gordura. O cheiro de pão amanhecido e mofo era deprimente. Chamei o senhor Benedito, que apareceu na porta com seu avental encardido e um sorriso que parecia ter sido guardado por anos. Juntos, abrimos as portas de aço que rangiam de protesto. O som ecoou pela calçada da rua principal, atraindo os olhares dos moradores que sentiam falta do cheiro do pão fresco de Dona Araci. Passei 3 dias, esfregando o chão de ladrilhos hidráulicos, ouvindo as histórias de Benedito sobre como Leandro tratava os funcionários com desdém, chamando-os de peças substituíveis. Cada saca de farinha que eu carregava para dentro, cada fornada de teste que sentíamos o cheiro, aquele aroma doce e acolhedor de fermento e calor, era uma vitória sobre o egoísmo dele. Eu não estava apenas recuperando um negócio. Estava devolvendo à minha mãe o seu lugar de direito na comunidade. No 4º dia,
Recebi uma ligação de um número desconhecido. Era Leandro. Sua voz estava rouca, despojada de toda aquela arrogância que ele exibiu na manhã do confronto. Ele estava em uma pensão barata perto da rodoviária de Bragança Paulista. O carro fora confiscado, suas contas estavam congeladas e os amigos de jogo haviam desaparecido assim que o dinheiro secou. "Murilo, por favor", ele implorou, e o som da sua voz me causou um calafrio de repulsa. "Aqueles caras, o pessoal do cabelo, eles estão me seguindo. Eu não tenho onde cair morto. Fala com a mãe, pede para ela me deixar voltar só por uns dias. Eu sou o irmão dela. Eu sou seu irmão. Você é o homem que trancou a própria mãe em um depósito de gente para poder viajar com o dinheiro do roubo, Leandro", respondi, minha voz fria como o mármore da bancada da padaria. "Você não tem mais irmão, e a dona Araci não tem mais um filho que a traia. O que você deve para esses homens é um problema seu. Você escolheu a mesa de jogo. Agora, lide com as cartas que sobraram." Desliguei antes que ele pudesse dizer mais nada. Não senti prazer no desespero dele, mas senti uma justiça profunda e absoluta. O payoff não era vê-lo na sarjeta, mas sim saber que ele não tinha mais poder sobre nós. O sexto dia finalmente chegou. O verdadeiro aniversário de 70 anos de Dona Araci. A casa no Jardim dos Pinheiros estava transformada. As samambaias voltaram a ocupar seus lugares na varanda, hidratadas e verdes. O jardim fora podado e o perfume dos jasmins tomava conta do ar da noite. Convidei apenas os verdadeiros amigos, o Sr. Benedito, o Dr. Otávio e algumas vizinhas que sempre quiseram bem à minha mãe, mas que foram afastadas pela rispidez de Leandro. Havia música de seresta tocando baixo em um rádio antigo, e a mesa estava farta com o que Atibaia tem de melhor: morangos frescos, queijos da região e o famoso pão surpresa, que era a marca registrada da nossa família. Quando trouxemos o bolo, as velas iluminaram o rosto de Araci. Ela não parecia mais a mulher frágil e diminuta que encontrei naquele asilo cinzento. Ela parecia uma rainha em seu pequeno reino, reconquistado. "Um brinde", disse Otávio, levantando sua taça de espumante. A resiliência de Dona Araci e a coragem do Murilo em voltar para casa quando ela mais precisou. Enquanto todos comiam e riam, eu me afastei por um momento e fui até o quintal. A noite estava límpida e dava para ver o contorno imponente da Pedra Grande sob a luz da lua. O silêncio agora era de paz. Eu sabia que Leandro ainda enfrentaria processos judiciais longos e que a dívida com os agiotas provavelmente o forçaria a fugir para bem longe de Atibaia, vivendo uma vida de sombras e medo, o exato oposto da vida de luxo que ele tentou construir sobre a nossa ruína. Senti uma mão quente e pequena tocar meu braço. Era minha mãe. Ela olhava para o horizonte comigo, compartilhando aquele momento de serenidade. "Você fez o que era certo, meu filho", disse ela baixinho, como se estivesse lendo meus pensamentos. "A vingança não é sobre o mal que ele sofre agora, mas sobre o bem que nós recuperamos. A casa está cheia de novo. O pão está no forno." Sorri, sentindo pela primeira vez em meses que eu podia respirar fundo sem sentir o peso da traição. O aniversário dela tinha sido o marco zero de uma nova vida. Eu ficaria em Atibaia por mais um tempo, ajudando Benedito a colocar a Pão de Ouro nos eixos antes de decidir meu futuro. Mas, independentemente de onde eu estivesse, eu sabia que a porta daquela casa nunca mais seria trancada contra quem a amava. Leandro era uma página rasgada no livro da nossa família. Nós éramos o capítulo novo, escrito com a tinta da verdade e o papel da lealdade inabalável. A justiça de Atibaia tinha sido feita, não nos tribunais frios, mas no calor de uma cozinha onde o amor e o respeito voltaram a ser os ingredientes principais. A história de superação e acerto de contas termina aqui.